do livro Inspirações do Amor Único de Deus, no volume 2, pelo médium Altivo Panfiro, mensagens trazidas pelo espírito Antônio de Aquino. Hoje a mensagem Diretrizes Espirituais. Temos primeiro uma citação no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no capítulo 31, na dissertação 24. Falar-vos-ei da necessidade, nas vossas sessões, de observar a maior regularidade, isto é, de evitar qualquer confusão, qualquer divergência nas ideias. A divergência favorece a substituição dos bons espíritos pelos maus. E Antônio de Aquino nos fala que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Cada vez que uma instituição completa, no calendário terreno, aniversário, penso que devemos comemorar com satisfação a existência da casa, a perseverança dos trabalhadores, a confiança em Deus e em Jesus e também nos guias espirituais. Igualmente penso que devemos meditar com profundidade no papel que cada um desempenha na instituição. Temos pessoas amoráveis no centro espírita. Todos os que ali estão, em sua essência e maioria, amam a casa, lutam pela sustentação da mesma, dão de seu suor, de suas mentalizações, de seu tempo, para que ela prospere espiritualmente e materialmente. Contudo, os homens são os homens, pensam na mesma direção que é a do Cristo, mas têm os seus caminhos, a sua própria observação sobre o caminho a ser tomado e trilhado para chegar a Jesus. E assim, algumas vezes, encontramos nas instituições as aparentes contradições que, em verdade, poderíamos chamar de comportamento pessoal dos trabalhadores diante do serviço por fazer. Se isso caracteriza cada pessoa, caracteriza cada trabalhador, igualmente demonstra o personalismo destes mesmos homens. E quando existe o personalismo, que é cultivado por alguns como sendo virtude, por outros como sendo um ato até mesmo insensato em certos momentos, quando existe esse personalismo, a instituição pode caminhar para a colisão de personalidades que fatalmente trará a ruído ou pelo menos mal-estar à mesma. Ora, o que fazer então? Como somar os valores das pessoas que ainda não são capazes de combater o personalismo em favor do trabalho em conjunto, com aqueles que desejam somar com a necessidade de crescer da instituição? Há criaturas que, quando dirigentes, assumem de tal modo a instituição que esta passa a ser a sua imagem e semelhança. O centro, então, deixa de ter a característica própria para ser o centro da pessoa diretora. Há outros que, ao contrário, são tão amorfos que todos mandam no centro, todos dizem o que querem, todos fazem o que querem, provocando também um mal-estar muito grande. O ideal será o trabalho em conjunto, isto é, pessoas fortes e pessoas brandas, procurando chegar ao bom trabalho doutrinário, que é o desejo de todos. Afinal de contas, considerando-se os objetivos espirituais da casa, porque o objetivo doutrinário todos já têm, mas o objetivo específico da casa quem dá são os espíritos. O trabalhador da casa espírita deverá modelar a própria personalidade dentro destes dois grandes padrões a serem seguidos: o doutrinário espírita e os objetivos que os guias espirituais da casa dão. Ora,
Quando uma criatura se propõe a servir, deve, quando chegar a uma instituição, sentir o que quer ali, o que ela mesmo deseja fazer na instituição. Se colaboradora, se deseja trabalhar dentro dessas regras espíritas e dos padrões espirituais dados pelo guia da casa. Se chega à instituição cheia de ânimo, de coragem e de fé, basta acrescentar o desejo de se corrigir das suas próprias atitudes, diremos, em alguns casos, de suas próprias imperfeições. E aqueles outros trabalhadores que já estão avançados no trabalho, que conhecem todas as regras, que recebam os afoitos, os inseguros, os inquietos, e tentem modelá-los também para o padrão a que estes mais antigos já conseguiram chegar. Lembremos a todos que ninguém nasce feito, como se diz popularmente, mas que todo mundo procure modelar-se ou deve modelar-se pelos padrões melhores e maiores da instituição a qual deseja servindo. Quando uma pessoa faz isso, quando um trabalhador age desse modo, está mostrando que o seu projeto não é pessoal, mas sim um projeto do Cristo. No além, existe um projeto espiritual que fica acima da casa material. É o próprio centro espírita que existe no plano espiritual. O trabalhador que age em consonância com esse projeto sabe que está fazendo o melhor para a casa, para a doutrina e principalmente para ele próprio. Renovadas as emoções das pessoas, porque já estarão direcionando melhor os seus passos, modificados os sentimentos, transformados para o objetivo maior, os sorrisos fluem naturalmente dos lábios. O pedido de desculpas quando se erra também sai naturalmente. Às vezes, até mesmo o pedido de perdão sai naturalmente, porque as pessoas não se sentem ofendidas. Quando os trabalhadores têm a consciência de que precisam ser corrigidos, ou quando se corrigem, tudo isso flui naturalmente, porque, acima de tudo, eles desejam o melhor para a instituição. Não existe um espírito pré-concebido a não ser o de tomar a casa em um núcleo de luz, de trabalhos, um núcleo de felicidade. A criatura, então, almeja crescer, e se ela tem que fazer uma defesa da instituição, sabe fazê-lo carinhosamente, sem agredir ninguém. Ela terá a sua opinião, mas saberá agir com determinação associada ao sentimento de caridade. Agindo desse modo, os homens espíritas, os trabalhadores do centro espírita, estarão voltados para o projeto maior, o projeto de amor ao próximo. E sem o saber, eles próprios se transformam em seres amorosos, generosos, em seres que procuram instilar o bem onde quer que estejam. Eles têm cuidado com as suas palavras, evitam dizer coisas que possam dar ideias errôneas aos outros, evitam falar coisas que não interessam, evitam fazer coisas que acabam prejudicando em vez de ajudar a casa. Ora, meus irmãos, ser espírita é praticar o espiritismo. Ser trabalhador de uma casa espírita é praticar os preceitos que aquela casa tem como meta. Assim que nós todos que estamos reunidos nesta data de aniversário de um centro abençoado por guias generosos que delegaram a Daniel Cristóvão a tarefa de implantar neste local o espiritismo, sejamos fiéis servidores do Cristo, generosos trabalhadores da doutrina e amparados pela bondade de Deus, sigamos sempre em frente, silenciando, ajudando, construindo e tornando essa casa numa casa de luz, paz e de realidades espirituais. Façamos daqui um local em que as pessoas, ao entrar, digam: estou numa casa espírita. E a obra assistencial
igualmente marcada por este sinal do Espiritismo, que ela não perca em momento algum o seu sinal distintivo de ser uma instituição espírita, respeitados os valores da terra, das sociedades, das ordens governamentais, mas sempre caracterizadamente como sendo uma obra espírita em nome de Deus. E que o bom Jesus, o mestre de todos nós, o generoso amigo de todos os corações, o que soube tornar-se pequeno e que desse modo cresceu tanto, e que todos esses outros guias espirituais, o próprio Daniel Cristóvão, meus irmãos, ser humilde e simples, que também soube renunciar a muitas coisas para que o Cristo crescesse, onde ele, Daniel Cristóvão, passasse, que todos esses amigos espirituais, o próprio Hermenegildo de Souza, que iniciou a tarefa anterior e tem estado presente ultimamente com frequência, e tantos outros guias que vocês ignoram, mas que aqui estão trabalhando, os seus próprios guias espirituais, que eles possam sentir nesse instante a bênção de Jesus no coração de todos. Desejamos a todos o progresso para sempre. Muita paz, meus irmãos. Antônio de Aquino, mensagem recebida em 10 de outubro de 2004, no Centro Espírita Daniel Cristóvão. Meus amigos, a mensagem de hoje de Antônio de Aquino, que foi passada no Centro Espírita Daniel Cristóvão, no dia do aniversário da casa, ela é muito importante para todos nós, para nós espíritas, para nós que frequentamos a casa espírita, para nós que somos adeptos do Espiritismo e também nós que somos simpatizantes, mostrando para nós hoje a mensagem da questão do nosso personalismo. E às vezes é tão difícil para todos nós entendermos essa grande diferença, onde eu preciso pensar, como diz Antônio de Aquino, como eu devo agir, como eu devo entender, sendo um trabalhador da casa espírita, sendo um frequentador, mas como trabalhador, como espírita. Ser espírita, como ele diz, é seguir a doutrina espírita, os conceitos da doutrina espírita. Estar numa casa espírita, ser de uma casa espírita, é seguir as regras dessa casa. Muitas vezes não conseguimos, ou melhor, temos dificuldades, mas as dificuldades elas foram feitas para ser controladas, não é isso? Então, meus irmãos, o ensinamento dele hoje é muito importante para muitos de nós. É importante para que a gente possa ter a segurança e ter o equilíbrio no esforço justamente dos ensinamentos do Cristo, do Evangelho do Cristo, onde temos que ter paciência, indulgência, tolerância. E aí será na casa espírita, como é na nossa vida geral, mas na casa espírita conseguirmos entender isso. E quando falamos na casa espírita do trabalhador, não só aqueles que frequentam, mas do dirigente, né, até aqueles que frequentam a casa, entender isso, compreender, e então ser amigo. Claro, todos nós pensamos diferente, mas nós temos que ter um rumo, temos
temos que ter um exemplo maior, que nós sabemos que é Jesus. Então, a caridade, fazer o bem, isso é importante. A dificuldade que cada um de nós temos, as nossas questões, olha, isso nós podemos compreender cada um de nós no outro. Quando, no momento, como ele mesmo diz, onde no nosso personalismo, principalmente, como ele diz, Antônio de Aquino, quando o responsável pela casa, o presidente da casa, quer fazer aquela casa espírita sua casa. Não, não é assim. A casa de quem é? A casa é do Cristo, é de Jesus. E quem dá as diretrizes para os trabalhos da casa, Antônio de Aquino é bem claro, são os guias espirituais da casa. Nós, cada um de nós, precisamos acompanhar essas orientações. Claro, muitas vezes queremos fazer da nossa forma, mas o grupo é que é importante. Por que fazer em grupo? Porque o grupo se fortalece. Nós teremos opiniões diferentes, mas juntos faremos essa casa caminhar. Como é a casa de Daniel Cristóvão, que até hoje está lá, firme. Como é a própria casa de Leon Denis, de Bento Ribeiro, o CELD de Bento Ribeiro, onde está lá há tantos anos. Não pensem que foi muita tranquilidade, teve suas divergências, como até hoje, mas tem um rumo, que é ajudar o próximo, que é fazer a caridade, é trabalhar junto, é ter tolerância com o companheiro, é ter paciência, é ter equilíbrio, para que as coisas possam se ajustar. É o bem maior. Muitas vezes dizem assim, temos que nos apagar para que a ideia possa crescer. A ideia do outro, se ela é melhor. Então vamos refletir junto com Antônio de Aquino na lição de hoje. As lições doutrinárias, o que os Espíritos trazem para nós, olha, é muito importante. Por isso que nós, aqui na casa de Antônio de Aquino, como é na casa de Leon Denis, nós sempre falamos do estudo. Meus irmãos, não existe outra maneira. Quando tivermos uma divergência, vamos lá no Livro dos Médiuns, vamos lá no Livro dos Espíritos, vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos nos livros da codificação. Lá, com certeza, terá todas as respostas para as nossas dificuldades. Não vamos estar assim, né, assim, com dificuldade com o outro, cada um puxando para um lado, como se diz, né? Se um barco que estão com as 5 pessoas remando, se cada uma remar para um lado, como vai ser? O barco não vai sair do lugar. Mas vamos compreender isso. Então, o estudo da doutrina espírita é tão importante para nós. A orientação desses guias espirituais vai fortalecendo a nós. Então, a gente compreender o outro. Quando chegamos na casa espírita, muitas vezes temos muitas ideias, né? Queremos mudar. Olha, os companheiros estão lá há muito tempo. Muitos de nós podemos dizer assim, mas estão aqui muito tempo, mas está na hora da mudança. Sim. Então vamos procurar os guias espirituais da casa. E se não procurarmos os guias, vamos ver lá no Livro dos Médiuns como devemos agir. Vamos lá no Livro dos Espíritos, no Livro da Codificação, ver como devemos agir, a orientação dos Espíritos para que a casa possa dar continuidade. Então, com isso, nós vamos formando amizade. Vamos compreendendo o outro. Cada um tem lá seus pensamentos, e às vezes são diferentes do nosso,
Então vamos compreender. Aprendemos na casa espírita de Leon Denis, uma coisa muito importante, onde o companheiro altivo, que é justamente quando encarnado, que trouxe essa mensagem através de Antônio de Aquino para todos nós. Esse companheiro sempre dizia: vamos ver o que aquele companheiro tem de melhor. Então vamos fazer isso. Quando tiver dificuldade um com o outro, com alguém, vamos ver o que ele tem de bom. É isso que temos que fazer. O que aquele companheiro tem de bom, que com certeza todos nós temos, né, o sentimento de amor dentro de nós. E todos nós, muitas vezes, queremos, como se diz, fazer o melhor para casa, queremos o melhor para a nossa casa espírita, mas remando para o outro lado. Então vamos ver o que ele tem de melhor e vamos ajudá-lo. E com isso, nós formaremos uma grande amizade e a casa caminhará fortalecida nos seus alicerces, forte, para que qualquer situação que haja, ela está lá firme, apesar de termos diferenças de pensamentos. Mas não vamos colocar, como diz Antônio de Aquino, nosso personalismo na frente. Vamos conversar, se ajustar um ao outro, para que a casa possa crescer. E se uma casa espírita desenvolve e cresce, aqueles adeptos que estão ali formando essa amizade também estão se melhorando espiritualmente. Então, vamos guardar bem essa mensagem de hoje de Antônio de Aquino, falando no dia do aniversário da casa de Daniel Cristóvão. Isso que, com certeza, é um ensinamento para todos nós.